Daí, pessoal, mais uma resolução. A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A igual a IJ, em que o I varia de 1 a 5 e o J também varia de 1 a 5. E o elemento AIJ, correspondente ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos A e J igual a zero, aliás, elementos A e I igual a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Essa matriz é a obtida para essa análise. Aí eu tenho a matriz, então, a matriz 5 por 5, e com base nas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Bom, essa questão ela tem um enunciado com um certo grau de complexidade, embora a sua resolução seja muito simples. A resolução ela é, comparativamente ao enunciado, de uma natureza simples demais, né? Comparando então em relação ao enunciado. Então vou pensar assim: foi feita uma elaboração, uma construção de uma matriz que estabelece as transferências eletrônicas de um banco para outro. E, inclusive ele chamou atenção que os elementos A e I igual a zero, que são esses aqui, ó, esses elementos aqui, ó, dessa diagonal chamada diagonal principal, são todos iguais a zero, ou de forma obrigatória. Por quê? Porque não é possível ou não é necessário que se faça uma transferência eletrônica de um banco para o mesmo banco. Aqui está dizendo que a transferência eletrônica disponível à TED é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Então, significa que entre o mesmo banco não é essa transferência. Deixa eu colocar para ti aqui, ó, que ele diz que os elementos I variam de 1 a 5, que são os bancos, e o elemento J também. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu tenho aqui o banco A, aqui o banco B, o C, o D e o E, e aqui também os bancos nas linhas A, B, deixa eu apagar este A aqui. Vou apagar essa matriz A aqui. E aí eu tenho aqui C, D e E. Então vou colocar assim, a matriz A ficou mais longe agora. Bom, então eu tenho aqui todos esses valores aqui referem-se nessa linha ao banco A, aqui ao banco B, aqui ao banco C e assim por diante. Da mesma forma, esses valores aqui se referem na coluna ao banco A, ao banco B e assim por diante. Então vamos pensar assim, ó, como é que é feito essa transferência, como é que é feito essa TED? É sempre transferindo do banco I para o banco J. Isso aqui, ó, é a parte mais importante do exercício. É do banco I para o banco J. E aí eu tenho que o I é a linha e o J é a coluna. Então esse I se refere à linha e esse J se refere à coluna. Então é sempre da linha para a coluna. Então vou escolher um valor para dar de exemplo aqui. Vou colocar, por exemplo, o valor, que é tudo muito 2, 2, 2. Vou pegar esse único aqui, vou pegar esse 3 aqui. Ó. O que significa esse 3? Esse 3, tu observar, ele está na linha 5
Então, o I é igual a 5 e o J é 1. Por quê? Porque é a primeira coluna. Então, o I tu observa nesse sentido e o J tu observa como coluna nesse sentido. Então, o I é 5 e o J é 1, né? É a primeira coluna. Então, significa que foram isso aqui, ó, significa 3 milhões, né? Lembra que aqui esses valores estão em milhão de real. Então, são 3 milhões do banco 5 para o banco 1. É isso que significa esse 3. É uma transferência do banco 5, né, porque está na linha 5, para o banco 1, está na coluna 1. Então, essa é a interpretação. E agora ficou mais fácil de entender a pergunta, que é: qual é o banco que fez a maior quantia de transferência? Então, qual é o banco que transferiu mais? Então, eu estou transferindo da linha para a coluna. Então, aquele banco que transferiu mais, para eu obter, eu somo, né, as transferências de cada um. Lembra que aqueles que estão transferindo são aqueles da... eu obtenho isso na linha. Então, se eu somar as transferências do banco A, 0 mais 2 mais 0 mais 2 mais 2, aqui eu tenho 6. São 6 milhões de transferência do banco A. O banco A transferiu 2 milhões para o B, 2 para o D e 2 para o E, né? Ele não transferiu para si mesmo, logicamente, foi o que nós já vimos antes, né? Todos os elementos da diagonal principal são 0 porque eles não se transferem a si próprios. E o A também não transferiu nada para o banco C, ó. O A não fez transferência para o banco C. Fez 2 milhões para o B, 2 para o D e 2 para o E, total de 6. O banco B não transferiu nada para o A, não transferiu para si mesmo, logicamente, transferiu 2 para o C e transferiu 1 para o D. Então, total de transferência do banco B, 3 milhões. O banco C transferiu 1 para o A, transferiu 2 para o banco B, não transferiu nada para si mesmo, logicamente, transferiu 1 para o D e 1 para o E. Então, aí eu tenho 3, 4, 5 milhões. O banco D fez uma transferência de 4 milhões, né, 2 mais 2, e o banco E fez uma transferência de 3 mais 1, 5. Então, qual é o banco que fez um maior volume de transferência? O banco A, que fez 6 milhões de transferências. Então, resposta letra A. Então, isso se fosse sendo a pergunta da questão, qual é o banco que fez o maior volume de transferências ou a maior quantia de transferência via TED. Ok, se a pergunta fosse qual o banco que recebeu mais transferência? Então, banco com mais recebimentos, com maior recebimento via TED. Bom, aí eu tenho que me preocupar com as colunas, a soma das colunas. Por quê? Porque a coluna me diz o valor do recebimento de cada um. O A, por exemplo, aqui, ó, quanto ele recebeu? O A recebeu 1 mais 3, recebeu 4. Ele recebeu 4 de que maneira? Recebeu 1 do C e recebeu 3 do E. O banco B recebeu 2, 4, 6. O banco C recebeu 5. O banco D recebeu 2, 3, 4, 5 também. E o banco E foi o que menos recebeu. O banco E recebeu 3. Então, o valor máximo também recebido também é 6. Só que daí seria por quem? Pelo banco B. Porque o banco B teve a soma de recebimentos maior. Tranquilo? Então, poderia ser essa pergunta, daí a resposta seria letra B, banco 2. Se fosse
agora uma outra pergunta, se fosse assim, qual o banco que fez transferências para todos os seus concorrentes ou para todos os seus outros bancos? Então, qual é o único banco que transferiu para todos? Foi o banco C, porque o banco C fez transferência de 1 milhão para o A, fez 2 milhões para o B, fez transferência para o D e fez transferência para o E. Claro, só não fez transferência para ele próprio, porque essa transferência não existe. Mas é o único banco que transferiu para todos os demais. Então, poderia também ter sido essa pergunta, e a resposta seria o banco C, ou ainda o banco 3. Eu coloquei aqui a B, C, D, E, para deixar o exercício mais compreensível que usar 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqui então seria o banco C ou ainda o banco 3, aquele que fez transferência para todos. Certo? Então tá aí, né, a resolução da questão e mais dois outros tipos de perguntas, 2 outros tipos de resoluções. Eu espero que esse vídeo aí te ajude no teu estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima.